Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje eu gostaria de convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o orixá Nanã e seus itãs. A saudação desse orixá é Salubó, Salubó Nanã. Pelas características nômades, incentivadas pelos conflitos internos ou pelas dominações, algumas nações africanas criaram um ambiente propício para a disseminação e a incorporação de divindades entre elas. Com mudanças e diversificações, essas forças da natureza foram sendo assimiladas, readaptadas e reorganizadas dentro dos padrões dessas novas nações. Assim ocorreu com Nanã, Vodum muito antigo ligado à terra, ou mais especificamente à lama, e que acabou sendo integrado a essas outras nações. Segundo algumas lendas do povo Fon, Nanã é tida como o deus supremo desta nação. Em outras, é considerada a criadora do mundo. Para os Yorubá, Nanã é uma das divindades mais antigas dentre aquelas ligadas à água, e também é a precursora das que detêm o poder da gestação. Senhora Suprema dos Ancestrais, tem domínio universal sobre as águas paradas e lamacentas dos pântanos e manguezais. No alvorecer da criação, quando a terra se uniu com a água imóvel e fez surgir a lama primordial, criou-se um elemento essencial para a criação dos seres vivos. Ao conter o segredo da lama, essa divindade conhece o início, o meio e o fim de todo ser vivente. E esta sua água parada, que a um primeiro momento apresenta-se como substância morta, encobre e camufla vários tipos de vida, que também estão sob suas proteções e cuidados. Esta senhora, Nanã, introjeta e permite a saúde e a manutenção de uma boa existência. Até no momento da morte, ela ajuda o homem a retornar às suas origens, quando recebe os seus corpos em suas terras. Mesmo estando ligada à morte, não é a mãe nem a condutora dos mortos, nem a representação da morte. Ela apenas foi designada para que ajudasse na criação dos seres vivos e para que, através da morte, renovasse o mundo, fazendo uma transformação natural e provocando o surgimento de novas vidas. Os domínios desta divindade expandem-se desde a superfície dos lamaçais até a parte interior e úmida da terra. É no seu ventre que ela faz a deterioração daquilo que será devolvido à Mãe Terra depois da morte, promovendo a integração. Os elementos água, terra, representantes da gestação de Nanã, veiculam o axé feminino. Vamos ver agora um itã que conta como Nanã forneceu a lama para modelar o ser humano. Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo, e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã-Burucu veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibirim, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra.
Mas tem um dia que o homem morre, e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã Burucu. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu. Chamada de proprietária dos grãos, Nanã propicia ao ser humano a alimentação, fecundando em suas terras os grãos e sementes e ajudando na geração de novas plantas. Somente ela conhece os mistérios do processar e do transformar em seu reino. E é necessário que isso ocorra constantemente em seu habitat, para manter Nanã sempre apaziguada. Para ela, se não houver a morte, não haverá continuação da vida. É esse movimento que permite o equilíbrio do planeta Terra. Os iniciados no candomblé, após a morte, devem ser colocados na terra para não transgredirem esse ciclo natural da criação que Nanã protege e que consiste no retorno à lama da qual nós todos fomos criados. Antecessora à era da descoberta e do uso dos metais, Nanã não aceita o uso em seus rituais, nem próximo aos seus objetos, de coisas feitas com metais. Até mesmo pela sua personalidade conservadora e irredutível. Em suas obrigações, só são utilizados utensílios fabricados em madeira ou em barro. Em compensação, vivendo no núcleo das matas e dos alagados, ela é a divindade feminina que mais conhece o uso terapêutico ritual das ervas e de plantas que ajudam na saúde dos homens ou em feitiços. Vamos ouvir agora um Itã que conta como Nanã proibiu o uso de instrumentos de metal em seu culto. Nanã proíbe instrumentos de metal no seu culto. A rivalidade entre Nanã Burucu e Ogum data de tempos. Ogum, o ferreiro guerreiro, era o proprietário de todos os metais. Eram de Ogum os instrumentos de ferro e aço. Por isso, era tão considerado entre os orixás, pois dele todas as outras divindades dependiam. Sem a licença de Ogum, não havia sacrifício. Sem sacrifício, não havia orixá. Ogum é o Oluobé, o senhor da faca. Todos os orixás o reverenciavam. Mesmo antes de comer, pediam licença a ele, pelo uso da faca, o obé, com que se abatiam os animais e se preparava a comida sacrificial. Contrariada com essa precedência dada a Ogum, Nanã disse que não precisava de Ogum para nada, pois se julgava mais importante do que ele. Quero ver como vais comer, sem faca para matar os animais, disse Ogum. Ela aceitou o desafio e nunca mais usou a faca. Foi sua decisão que, no futuro, nenhum de seus seguidores se utilizaria de objetos de metal para qualquer sacrifício ou cerimônia em seu louvor. Que os sacrifícios feitos a ela fossem feitos sem a faca, sem precisar da licença de Ogum. Nanã condena as pessoas que só querem prejudicar seu próximo com maldades ou com feitiçarias, os que não sabem distribuir amor e fraternidade e os que não ajudam os menos favorecidos ou doentes. Torna assim, então, essas pessoas em seus inimigos e se incumbe, então, de dividir esse malefício, pois quem pratica ou deseja o mal não ficará impune à justiça desse orixá. Porém, para aqueles que se enquadram em seus parâmetros e procuram viver de acordo com as suas regras e dogmas, ela proporciona condições para viverem dignamente. O próximo Itã que nós vamos ouvir conta um pouco dessa personalidade um pouco justiceira, um pouco ranzinza, um pouco difícil
de Nanã. Nela é contada a história de como Nanã teve um filho com Oxalufã. Nanã tem um filho com Oxalufã. Nanã era considerada uma grande justiceira. Qualquer problema que ocorria, todos a procuravam para ser a juíza das causas. Mas sua imparcialidade era duvidosa. Os homens temiam a justiça de Nanã, pois se dizia que Nanã só castigava os homens e premiava as mulheres. Nanã tinha um jardim com um quarto para os eguns, que eram comandados por ela. Se alguma mulher reclamava do marido, Nanã mandava prendê-lo. Batia na parede chamando os eguns. Os eguns assustavam e puniam o marido. Só depois Nanã o libertava. Ogum foi reclamar a Ifá sobre o que ocorria. Segundo Exu, conhecido como bisbilhoteiro, Nanã queria dizimar os homens. Os orixás reunidos resolveram dar um amor para Nanã, para que ela se acalmasse e os deixasse em paz. Os orixás enviaram Oxalufã nessa missão. Chegando à casa de Nanã, Oxalufã foi servido com ricos alimentos. Mas o velho pediu-lhe que fizesse um suco de ibins, de caracóis. Oxalufã, muito sábio, fez Nanã beber com ele o suco. Nanã bebeu do omieró, a água que acalma. Assim, Nanã foi se acalmando. Cada dia que passava, Nanã se afeiçoava mais a Oxalufã. Pouco a pouco, Nanã foi cedendo aos pedidos de Oxalá. Mas até então, Nanã não havia mostrado a ele seu jardim. Um dia, uma mulher queixosa do marido procurou Nanã, e ela, aconselhada por Oxalufã, quis ouvir ambos os cônjuges, não só a mulher, mas também o seu marido. Nanã tinha se acalmado. Mostrou de vez todo o seu reino ao Oxalufã. Mostrou também como comandava os eguns. Oxalá observou tudo. Um dia, quando Nanã se ausentou de casa, Oxalá vestiu-se de mulher e foi ter com os eguns. Com a voz mansa como a da velha, Oxalá ordenou aos eguns que dali em diante eles atenderiam aos pedidos do homem que vivia na casa dela. Em sua volta, Nanã foi surpreendida com a afirmação de Oxalá que ele também mandaria nos eguns. Mesmo contrariada, Nanã acatou o dito, pois estava enamorada do velho, queria ter um filho com ele. Mas Oxalá disse a Nanã que não poderiam ter esse filho, pois ambos tinham o mesmo sangue. Nanã estava inconformada e não aceitou o interdito. Nanã preparou uma comida contendo um pó mágico, e o pó fez com que Oxalá adormecesse. Aproveitando-se do sono de Oxalufã, Nanã deitou-se com ele e engravidou. Quando acordou, Oxalá ficou muito contrariado. Não podia mais confiar em Nanã, pois Nanã se aproveitara do sono de Oxalá. E Oxalá teve que abandonar Nanã. Abandonou Nanã e foi viver com Iemanjá. Nanã é reconhecida como a divindade da opulência e senhora dos cauris, por sua ligação com os pequenos crustáceos que moram nas terras úmidas. Estes seres, sem vida interna, transformam-se em símbolo da prosperidade. O cetro primordial de Nanã chama-se Ibiri. Ele é feito com palha da costa, enfeitado com búzios, e é reconhecido como um descendente de Nanã, pois nasceu junto com ela, está contido nela e carrega todo o seu poder. O Ibiri representa sua ligação com a ancestralidade e também com seus descendentes. Foi Nanã quem trouxe para o mundo e para os homens a esteira. E quando ela fez isso, ela deu ao ser humano um local onde ele pudesse repousar o seu corpo
sem entrar em contato direto com a terra. Considerada como a nata da terra, a esteira cobre e protege tanto a terra como o homem, porque o ser humano só entrega o seu corpo à terra após a morte. Confeccionada com palha, ela é também a mesa e a comida do iniciado, onde este se alimenta e se prepara para renascer. As liturgias para Nanã exigem um forte respeito às tradições e à hierarquia, porque seus preceitos e fundamentos são muito complexos e precisam de grande conhecimento. Exigem um grande equilíbrio, atenção e perspicácia, pois Nanã provoca situações que requerem essas qualidades do sacerdote. Senhora do silêncio e da madrugada, Nanã não aceita que suas liturgias sejam realizadas à luz do dia, porque aprecia o momento em que o orvalho desce à terra e o sereno refresca e fecunda o chão, proporcionando assim o ciclo eterno da vida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve nos reencontraremos para falar do orixá Oxum. Um abraço.